O Carlos está iniciando um processo. O que o Rodrigo faria com o Carlos? Eu criei, inclusive foi lançado ontem, meu infoproduto e minha mentoria, a primeira de muitas, onde eu aplico um método em cima das 4 principais áreas da vida: método pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida, onde a gente estipula 12 partes disso tudo, 3 de cada uma, e a gente faz uma autoavaliação de como você está em cada área da vida, mais ou menos como se fosse uma roda da vida. Em cima dessa avaliação, você consegue ver onde você está tendo um gap de energia, onde está tendo um problema, onde está tendo uma fuga, porque o bom gestor da sua própria vida é aquele que sabe onde colocar a energia, em qual momento adequado e que momento tirar. E muitas vezes a gente está querendo prosperar, só que esqueceu de resolver algumas coisas que estão atrás ali, que estão travando. Como se fosse uma pipa que você quer subir ela, mas ela está enrolada ali, enganchou num muro. O que pode ser esse muro? Com certeza, uma boa parte deles é o seu sistema familiar, são todos os seus bloqueios que você tem lá da infância, com a sua mãe, com o seu pai, os traumas não resolvidos, o auto-perdão, o perdão que você tem, o passado, né, uma constelação familiar, isso ajuda você a trabalhar pelo menos essa parte. Tem muita coisa, tem um sistema familiar que às vezes não está equilibrado, às vezes você não está com a figura masculina dentro de casa e está perdendo a admiração da sua companheira, às vezes você está sendo o pai da sua mãe, às vezes está sendo um amiguinho do seu filho. O pai tem que ser o pai do filho, o marido tem que ser o homem da casa, a mulher tem que ser a feminina. Então a gente se perdeu um pouco com esse empoderamento feminino, que se realmente, de fato, ele é merecedor. Afinal de contas, se Deus deu o dom da vida para a mulher é muito maior do que nós. Quando a gente pega qualquer ação social, 99% são mulheres. E se Deus deu o dom da vida, e a gente... As mulheres foram muito prejudicadas durante muito tempo com os homens. A gente tem um mundo muito machista ainda e que agora as mulheres estão começando a despertar e muitas estão perdendo um pouco, não entendendo que não tem necessidade de se igualar a nós, né? Mas sim só realmente ser respeitadas como são de fato. Mas voltando no nosso tema, eu ajudo a pessoa a fazer uma avaliação da sua vida como um todo, identificar onde tem os gaps, tá? Quebrar algumas crenças limitantes, colocar uma energia para resolver isso, para que ela possa crescer onde realmente ela quer de fato. Então, às vezes, não é só você se dedicando só ao profissional que você vai crescer profissionalmente. Você precisa resolver as suas pendências familiares lá de trás, você precisa colocar um exercício físico independente de estética, você precisa equilibrar a roda da vida. É como se fosse uma roda torta, ela não gira, né? Então, eu tenho essa facilidade e, na verdade, isso ajuda a pessoa a aplicar o que eu apliquei na minha vida. O que deu certo comigo... eu compartilho com a pessoa. Então, em vez dela pagar o método CIS, o método IP e tudo isso, todo esse conhecimento que eu venho adquirindo há muito tempo e aplicando, errando e acertando, eu já dou mastigado para a pessoa e vou direto ao ponto. Obviamente que num custo muito menor, porque eu ainda não sou um Paulo Vieira, um Edo Carvalho, e isso está me fascinando demais. Ontem mesmo eu já comecei com 2 mentorias, com 2 grandes viraram novos amigos, aí para você ter uma ideia, você tem uma idade bem superior à minha, são super bem sucedidos, só que estão cheios de problemas. Às vezes você vê o cara bem remunerado, mas totalmente mórbido, gordo, se sentindo mal, ou então o outro que está bem de grana, mas está traindo a esposa. Isso não é sucesso. O sucesso, a plenitude como um todo, é quando você consegue equilibrar. Quantos momentos da nossa vida a gente se sente pleno de fato, plenitude, aquele momento que você respira e fala... É uma busca nossa. Onde vem aquela pergunta do dinheiro traz felicidade, mas nem sempre a felicidade está no dinheiro. Porque é a plenitude, é equilibrar essa roda da vida. É a gente realmente conseguir de fato olhar para todos os lados da vida. Perfeito nunca vai estar porque se chama vida, senão não estaríamos aqui. Mas que a gente possa equilibrar isso e não só colocar atenção em uma delas. Porque muitas vezes o teu problema está vindo de outros ali. Isso está te impedindo de prosperar. Elaine Urives fala muito disso. Né? Então você precisa arrumar todo o seu sistema familiar, precisa arrumar as outras áreas da vida, precisa arrumar e para que você possa crescer. Então tem que olhar a vida como um todo, não só como algo isolado. E para isso você tem que sair fora da caixa, você tem que tirar soberba, tem que tirar ego e vaidade, jogar ele lá embaixo, poder se olhar de fora, poder enxergar isso. Porque quando você não reconhece que você tem um problema, você nunca vai fazer a mudança. O primeiro passo para você fazer uma evolução é reconhecer as suas mazelas. E só que a gente bloqueia isso porque é muito mais cômodo para a gente estar terceirizando responsabilidade.
A autorresponsabilidade é muito importante. É muito mais fácil eu falar que a culpa é do Lula, do Bolsonaro, do Covid, do meio ambiente, do meu pai, da Xuxa, não importa, do que eu realmente falar, não, você está vivendo exatamente o que você plantou, exatamente o que você merece, em cima da meritocracia, e você é culpado pelo que está acontecendo na sua vida. Você para de terceirizar culpados e pega as rédeas da sua vida. Então isso tudo, só que você não consegue enxergar isso se você não tiver esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Por isso que eu respeito muito esses grandes avatares, que eles nos ajudam a enxergar isso. Então eu, graças a Deus, me posicionei bem financeiramente. Hoje eu moro numa casa de 3 andares que eu nunca sonhei na vida, dirijo uma Porsche Zero. E não é mais sobre dinheiro, é sobre impactar as pessoas. Só que quanto mais eu impacto as pessoas, mais próspero eu fico. E eu percebi, entendi a lei quântica do universo. E agora eu quero só doar. Tanto que ontem a minha mentoria seria meio que em grupo. Eu já falei, cara, eu quero abrir individual para cada um. Eu vou doar mais o meu tempo do que eu realmente estava combinado, porque eu quero realmente, de fato... não vou ser hipócrita que eu não quero mais dinheiro, porque eu sou muito ambicioso e eu acredito que dinheiro na mão de pessoa do bem vira obra de luz. Porque tem muita... A gente cresceu, quando ia botar a mão em dinheiro quando era pequeno, nosso pai batendo na mão, dinheiro é sujo, aquele cara enriqueceu ilicitamente. A gente tem uma crença limitante muito grande com o dinheiro, o brasileiro principalmente, o americano já não. O americano tem o sonho americano, então ele gosta de prosperar. O brasileiro não, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque isso cria um bloqueio? Muito. Porque eu falo para as pessoas, se você já está um espírito mais evoluído do que eu e acredita que não tem essa ambição toda, que bom, eu fico feliz, mas não se preocupe quanto a isso, porque se você ganhar muito dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Quanto mais dinheiro uma pessoa do bem tiver, mais pessoas ela ajuda. Aí é uma outra... Vou acabar que eu vou tirar meu microfone. Uma outra questão. Tá tudo certo aí? Uma outra questão. A gente tem essa crença do dinheiro, de que o dinheiro é maldito, o dinheiro não traz felicidade, e tem a outra crença, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar fulano, ciclano, beltrano, não vai trabalhar mais esse, não vai trabalhar mais aquilo, mas se eu ganhar na Mega Sena, quando eu ficar rico eu vou doar tanto. Talvez não, pelo que eu entendi, o que eu venho entendendo, você tem que doar aquilo que você tem, é isso? Não só de você, estou entendendo. Provavelmente se você ganhar, é uma estatística, tá? Todas as pessoas que ganharam na Mega Sena ficaram pobres depois. Por quê? Porque antes de ter, você precisa ser. E as pessoas simplesmente não mudaram o mindset, não mudaram a ambiência, não mudaram a influência e ganharam dinheiro. O dinheiro some, voa. Começou a ajudar um aqui, outro ali, ele soma, se você não multiplicá-lo, se você não... Então você precisa primeiro se desenvolver como ser humano para realmente você aprender como jogar com o dinheiro. Então é uma estatística muito real. Pablo Marçal, todos eles falam isso. Acho que 90% das pessoas que ganharam Big Brother, que ganharam na Mega Sena, como elas ficaram ricas de repente, sem a sua... Não vou falar meritocracia, porque se Deus é justo, a pessoa recebeu, foi meritocracia. Mas sem ter se desenvolvido primeiro, ela acabou perdendo todo o dinheiro, porque ela continuou sendo aquela anterior, entendeu? Então é complicado. A gente não tem como não tem como ter antes de ser. Tem que procurar o nosso desenvolvimento pessoal. Está até na Bíblia, na verdade, Buscar a vossa justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, O mestre fala, olha os lírios, nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Os pássaros no campo não juntam, não acolhem celeiro, mas todo dia o vosso Pai vos banha com alimentação. Então, na verdade, eu gosto muito da Bíblia por causa disso, apesar de não me intitular evangélico, porque principalmente em Provérbios... É o sermão do monte, Tá tudo ali, Exato. É interessante, cara. As crenças e crenças quebrando crenças. Então você ajuda a pessoa a buscar esses lugares onde ela não conhece. Sim, e claro, não tem como. Hoje eu identifico a internet como a forma mais fácil de você enriquecer, e eu não tenho como não também abrir um espaço para a empresa que eu trabalho, que é a Doterra, que eu vejo muitas pessoas prosperarem e crescerem, e é impressionante. Às vezes a gente, não quero ficar falando de cifras aqui, mas ganhar 100 mil reais por mês, cara, quando é que eu imaginei nem nos meus melhores sonhos isso? Então assim, é algo assim fascinante. Às vezes quando você cai um pouquinho, a gente estava no telefone esses dias, eu me lamentando, que eu tive um faturamento de 50 mil, caí esse mês, não sei o quê, o outro se lamentando que caiu para 30, de 50 para 30. Só que tá tão alto, tá jogando tão alto que
Então eu gosto também de usar toda essa minha expertise para orientar as pessoas para elas também terem essa saúde financeira, né? Então eu acabo ou trazendo, mostrando para elas investirem no marketing digital, sim, escolher alguma coisa, ou a própria doTERRA, que eu vejo como duas grandes fontes de renda hoje em dia, né? Quem não está na internet não está em lugar nenhum. Então as lojas estão sendo fechadas, nos Estados Unidos não existe mais shoppings, é tudo compra virtual. Então a gente tem que observar um pouco o mundo, e normalmente o que acontece nas principais potências replica no Brasil. Foi o que aconteceu com a doTERRA. A doTERRA é uma empresa que está nas 100 principais potências mundiais, está acontecendo no Brasil só o que acontecia lá. E eu ensino a pessoa a trabalhar com ela em paralelo, então assim, é algo bem legal para a pessoa fazer. Consegue mudar a pessoa, então? Cara, eu não consigo, precisa partir da pessoa. Isso aí. Por isso que ontem, a primeira frase que eu falei para as pessoas que estavam lá ontem, vocês perceberam que nenhum de vocês são meus melhores amigos? Tem que me olhar assim, ó. Mas por que eu chamei cada um de vocês? Porque em alguma conversa que eu tive com algum de vocês, pode relembrar as conversas, a gente falou sobre projeto, eu percebi que você está buscando o próximo nível. E se eu chamasse meus melhores amigos aqui, desculpa, vocês estão assistindo, mas não estão buscando o próximo nível. Você não consegue mudar ninguém. Tem que ser um sentimento que parte de você, e aí eu usar aquela frase do Pablo Marçal, quem não sabe o como, procura o quem. Se eu não sei como fazer isso, eu procuro quem. Ou então você entra para aquela patotinha que fica gozando o vendedor de curso. Porque, na verdade, tem que investir. Se a gente investe em tanta coisa, em roupa que não usa, em cerveja, em carne, em tanta besteira, em festa, em noite, e não vai investir em algo que vai me fazer uma pessoa melhor, vai fazer eu prosperar. Eu invisto muito em mim mesmo. Sempre fiz cursos, né? Hoje mais do que nunca. Comprei o Vitalício do Marçal, fiz todos esses cursos. Se for somar o quanto eu coloquei, porque quando você vê, não tem como desver mais.